Olá, boa noite. Testando a conexão. Boa noite. Oi, Mari. Tudo bem? Vou dar uns minutinhos para as pessoas entrarem e para a própria Luciana chegar. Boa noite, Gabi. Boa noite, Átila. Eu tô dando uns minutinhos para entrar um pouquinho mais de gente e para Luciana poder entrar também. Boa noite para quem está entrando agora. Eu tô dando uns minutinhos para a Luciana entrar também, para a gente poder começar. Oi, Dalia. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui hoje. Tô só dando mais uns minutinhos para a Luciana poder entrar e todo mundo poder chegar. Todo mundo que está aqui quer fazer residência ano que vem, é isso? Boa noite para quem está entrando agora. E Luciana entrou. Tô chamando a Luciana agora, tá, gente? Tem que pegar aqui, tá? Oi, Keila! Ah, legal, tá bom que você vai ter bastante tempo para se preparar. Oi, Lu! Olá! Tudo bem? Que- Tudo bem? Que delícia estar aqui, que delícia ver que a Keila está aqui também. Não é? Fiquei feliz também. Então, gente, boa Legal. noite mais uma vez. Obrigada pela presença de todos vocês. Hoje a gente vai começar a nossa sequência de live sobre a residência, né? Eu e a Luciana vamos falar com vocês sobre isso, conversar um pouquinho sobre como foi a nossa história antes, durante e depois da residência. A proposta da primeira live de hoje é falar sobre o antes, né? Os caminhos que levaram a gente até chegar na residência. Então, assim, toda a nossa história e o que a gente pode contribuir para vocês com relação a isso, assim, né? Quem não me conhece ainda por algum motivo, eu sou Jaqueline, eu sou psicóloga formada pela UF em 2014, eu fiz residência no INCA, terminei ano passado, agora eu faço fellow em cuidados paliativos no INCA também. Eu faço parte do grupo e sou supervisionada no Psivida e Oncologia e faço parte do ABC da Psico Hospitalar também, né? A Luciana tem um currículo grande, eu preciso de uma cola. Luciana, Bobagem. você é fantástica. Luciana é minha veterana na UF, né? Ela é especialista em psicologia hospitalar pela Veiga de Almeida, aqui no Rio. Também fez a residência no INCA, então ela também é especialista em psicologia e oncologia. E ela é mestre em comunicação e informação em saúde pela Fiocruz. E além disso, ela é professora em duas pós-graduação. Então, assim, ela tem um currículo muito legal, tem muita coisa para contribuir para vocês. E ela tem uma coisa que eu acho muito legal, que ela fez as três pós-graduações que são mais comuns para quem faz psicologia, né? Que é a especialização, a residência e o mestrado. Então, assim, por isso que eu também quis que ela participasse, porque ela tem esse diferencial com relação a mim, que ela conheceu as três possibilidades mais comuns. Então, se você puder falar um pouquinho disso, Lu. Vamos lá.
Primeiro, boa noite, né, para todos. Muito obrigada, vou chamar de Jaque, porque aqui já estamos Claro, íntimas, pela né? possibilidade de podermos trocar. Para mim é um prazer falar com colegas, né, que têm o desejo de investir na psicologia, assim como a gente vem investindo desde que a gente se formou. Aliás, desde antes da gente se formar, na verdade, né? E aí, essa primeira pergunta da Jaque é uma pergunta super interessante, porque é uma pergunta que os próprios alunos que passam por mim aí ao longo da minha trajetória, os colegas, enfim, se perguntam também, para que caminho eu vou quando eu me formo? Ou então os alunos já se perguntam antes mesmo de se formarem, para onde eu vou, em que eu posso investir? Então, desde a graduação, eu tinha um desejo muito grande pela área hospitalar, né, pela psicologia hospitalar. Então, os meus estágios, né, a minha escuta estava direcionada para essa instituição, aquilo que eu gostava de ler, aquilo que eu gostava de escutar. Né? Então, eu me direcionei para os estágios durante a graduação. Então, já na graduação, eu tinha um desejo de fazer uma residência, por entender que uma residência é um hospital, né? Nem sempre, né? Existem outras residências, a gente pode falar disso ao longo da live. Mas então eu vou dizer da minha escolha, né? Que eu acho que escolhas bem pensadas não geram gasto de tempo nem de dinheiro, de repente, enfim. Então, um pouco da gente poder dizer da nossa escolha para iluminar um pouco também os caminhos de quem está nos escutando. Então, eu tinha o desejo de fazer a residência, porque eu entendia que a residência poderia ser uma instituição hospitalar do SUS, né, em saúde pública, que rege todo o nosso sistema de saúde, ainda que seja o sistema privado, vai reger, né, nas suas políticas. Então, o meu desejo era residência. No entanto, né, como a maioria dos recém-formados da sociedade brasileira, a gente não tem dinheiro, né, para de repente parar para estudar, né? Nem todos têm Gente, uma um outro situação. dado sobre essa live é que a gente vai ser sincerona também, tá? Então, assim, a gente, Só trabalhamos com a, verdades. a gente vai colocar, inclusive, essa parte, porque às vezes as coisas ficam um pouquinho. Tem pessoas que têm uma realidade muito diferente, né? Assim, tem gente que consegue ter apoio da família, apoio financeiro para conseguir continuar Sim. estudando exclusivamente, né? E eu acho que esse também é um dado importante. Desculpa, Lu, pode continuar. Não, isso que eu ia dizer, me interrompa, vamos conversar. Então, assim, como a maioria das pessoas que eu escuto, e a maioria das pessoas que estavam ao meu redor, e essa é uma realidade nossa também, não tinham esse apoio familiar para acabar a formação e começar a estudar para uma prova de residência. Essa não era a minha realidade. Então, qual foi a minha estratégia naquele momento? Bom, eu amo hospitalar, é onde a minha escuta melhor se encontra. Então, eu vou usar o meu trabalho, né? Aquilo que provém o meu sustento. Aqui como psicóloga, era um trabalho de RH na época, então eu vou usar esse trabalho para que eu possa fazer um planejamento para estar na residência em algum momento. Então, vejam, eu não emendei a graduação na residência. Eu só entrei na graduação, na residência, mais ou menos uns 2 anos depois de formada. Uhum. Então, eu acho que essa questão é uma questão muito importante, a questão do planejamento. Um beijo, Márcia. Obrigada, Márcia. Tá aqui mandando beijo. Então, a questão para mim do planejamento foi fundamental. Então, qual foi a estratégia de planejamento? Eu estou aqui trabalhando, a psicologia hospitalar é o meu desejo, a residência é o meu desejo, então eu vou fazer uma pós-graduação em psicologia hospitalar para que a minha escuta e a minha leitura sigam sendo privilegiadas. Porque eu tinha, né, uma suspeita de que o tempo poderia ir passando e aquela realidade poderia ficar muito distante de entrar num hospital. Então foi assim, eu entrei na pós-graduação de psicologia hospitalar, que é uma realidade completamente diferente da residência. E aqui a gente está um pouco também para dizer quais são as diferenças sem privilegiar uma em detrimento da outra. São duas opções somente diferentes. E aí cada um vai poder dizer, avaliar na sua história, na sua expectativa, qual é a melhor escolha. Né? Então, assim,
a escolha entre a residência de oncologia ou a residência de saúde da família, a residência de saúde da mulher, a residência de saúde do idoso, enfim, as residências, a escolha entre as residências e a pós-graduação é uma escolha em que o psicólogo precisa ponderar entre relação custo-benefício e relação de investimento. Então, a residência, ela tem um investimento de tempo muito grande, porque a residência exige do psicólogo 60 horas de dedicação exclusiva. 2 anos. Após 2 anos, exatamente. E a pós-graduação, que foi minha primeira escolha, ela me dava o arcabouço, o início de um arcabouço teórico, porque a gente nada se limita naquele espaço, né? Seja da residência, seja da pós-graduação, a gente precisa estar buscando isso o tempo inteiro. Então, esse start, né, por um arcabouço teórico, você vai encontrar nos 2 lugares. A grande diferença das duas, da residência e da pós-graduação, é que na residência estamos imersos no hospital, estamos imersos naquele espaço de conhecimento, unindo teoria e prática. E na pós-graduação, eu vou estar imerso numa perspectiva teórica, de sala de aula, de produção de conhecimento, mas o tempo de estágio é menor. Então, o contato com a prática é menor. Tem estágio nas pós-graduações? A grande maioria. Tem que ter, porque um estágio de psicologia hospitalar só na sala de aula não faz muito sentido. Então, tem prática. Oi? Precisa ir para campo, né, em algum momento. Precisa. Então, a minha escolha foi um pouco essa. Então, eu me formei, né? Fui para pós-graduação logo praticamente de cara, né? Para pós-graduação de psicologia hospitalar. E aí sim, fiz o planejamento para que eu pudesse ir para a residência, me dedicar exclusivamente à residência. E aí acho que a gente pode responder um pouco, né? Não sei se a Jaque quer falar também da trajetória, mas responder também porque a escolha da residência em oncologia também. É interessante falar disso também, né? Porque acaba que a gente tem um perfil meio parecido, né, Lu? Se for parar pra pensar. Até por ter feito a mesma graduação e tal, a gente também começou, pelo menos do que a gente já conversou, a gente, desde o princípio, buscou estágios em psicologia hospitalar, então, assim, já era uma área que a gente queria, né? E é engraçado eu estar fazendo essa live com você, porque você foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi na vida falar que fazia residência. Então, é tipo, minha musa inspiradora. Maravilhoso. Então, assim, a Luciana foi a primeira pessoa que eu ouvi falar que fazia residência, e como eu já tinha um estágio em oncologia, eu queria fazer em oncologia. Então foi assim que eu cheguei no INCA, assim, em 2013, sei lá. Nem lembro mais o ano direito. E logo depois eu conheci uma pessoa que também estava fazendo residência, que era a Júlia, né? Ela até ficou no HC4. E aí ela me explicou o que era residência, né? Essa coisa de você ter uma dedicação exclusiva, de você ter prática e ter teoria, e você estar imerso no ambiente hospitalar, e a coisa de você ter todos os lugares para estar e tal, né? Então, assim, é uma trajetória que é o que a Luciana falou, a gente tem que se preparar também, porque nem sempre é uma coisa assim tão rápida, né? Assim, às vezes a gente acha que vai conseguir se formar e ir direto, e não é isso que acontece, mas assim, foi uma preparação, né? Eu terminei a faculdade em 2014 e entrei na residência em 2017. Então é isso, assim, foram algumas tentativas e alguns anos estudando para isso, assim. Você quer falar mais alguma coisa, Lu? Não, e aí é engraçado que nesse ponto a nossa escolha pela oncologia foi diferente, né? Eu não tive contato praticamente nenhum com a oncologia durante a graduação, mas a minha escolha pela residência de oncologia foi muito porque os temas da oncologia me atraem. Então, uma coisa que a Jaque fala muito nas suas mentorias, né, com seus contatos, né, com seus seguidores, é ler o edital, né? A Jaque fala disso o tempo inteiro. Então, assim, o edital de uma residência já vai dar pistas de o que vai ser discutido ali dentro daquela instituição. Sim. E isso é uma coisa que a gente até recomenda para você que vai escolher ainda o que você quer fazer. Assim, leia os editais e vai conhecendo as instituições que têm residência em psicologia
e avaliando de acordo com o que você já gosta ou com o que eles cobram de referência teórica, o que você se identifica mais, sabe? Porque você também tem que levar em consideração que quando você faz um projeto desse para sua vida, você quer realmente entrar na residência, né? Tipo, você não faz a prova só porque deu vontade. Então, quanto mais afinidade você tiver com aquilo, melhor vai ser o tempo que você vai passar lá fazendo a residência, né? Os 2 anos que você vai ficar lá. Sim. É muito importante você ter esse conhecimento mínimo antes de tentar. E o edital dá muitas pistas do que é o próprio processo, né? Como é que são as provas, como é que vai ser para entrar e tudo mais. E eu sempre bato na tecla do edital, porque eu mesma passei por muitos perrengues por não ler edital direito, assim. Eu podia ter entrado na residência em 2015, não entrei porque eu não preenchi os requisitos para a prova de título. Então eu sempre falo para todo mundo, pelo amor de Deus, leia o edital, você não ser eliminado por bobagem. Ó, então, perguntando se vai deixar a live gravada, sim. Aham, eu pretendo. Eu espero que o Instagram me ajude. Então, a Jaque tocou num ponto muito importante com relação à escolha, né, da residência, da pós-graduação. Entrem em contato com pessoas que já fazem, né, que já investem nisso, porque, como eu disse, né, a escolha pela residência ou pela pós-graduação é uma escolha que tem que estar em conformidade com o seu investimento. Para onde você vai investir seu desejo, né, que tem a ver com o seu tempo e com o seu dinheiro também. Então, assim, se você tem muito tempo, então bacana, dá para investir numa residência. Se você não tem tempo, por qualquer motivo que seja, talvez seja bacana realmente investir na pós-graduação. Se você tem tempo para os dois, maravilha. Não dá para fazer ao mesmo tempo, não faça isso. Deve ter gente que faz. Eu tenho amigos fisioterapeutas. Deve ter, não, tem, eu conheço. Tem. Eu Amigos também conheço. fisioterapeutas que fizeram pós-graduação junto com a residência. Eu não indico porque a nossa residência demanda muita leitura, a prática da psicologia demanda muita leitura, enfim. E aí, como estamos numa era, né, de redes sociais, de contato muito virtualizado, hoje em dia é mais fácil você conhecer pessoas que estão dentro da residência do que era antigamente, né? Eu optei pelo INCA, a residência do INCA, porque eu tinha uma amiga fazendo residência e ela pôde me contar cada ponto do que acontece na residência do INCA. Então, isso para mim é importante, contato, né? Ainda que seja um contato virtualizado, é um contato. Então, procurar pessoas para que você possa transformar essas ideias em operação, em ação, fica muito mais fácil de escolher. E eu vou aproveitar até isso que você está falando para fazer já um gancho com relação à preparação, né? Porque na época que eu comecei a estudar para residência, ainda era muito escasso esse recurso online e as pessoas tinham ouvido pouco falar, assim. Eu lembro que, tirando a Luciana, eu só conhecia a Luciana e a Júlia, e acho que a minha turma da faculdade foi a primeira que várias pessoas resolveram tentar ao mesmo tempo a residência, inclusive para o INCA, tanto que na minha turma tiveram 2 pessoas que passaram em 2015 para o INCA, a Larissa e a Tássia, e a gente estudou junto, então assim, acho que esses contatos são interessantes, tanto do ponto de vista do presencial, se você conseguir ter um grupo de estudo, se você conseguir ter pessoas com quem você possa trocar minimamente o que você está estudando para a prova, mas também virtualmente. Hoje em dia é muito mais fácil, assim. Quando eu criei esse perfil em setembro de 2015, não tinha quase ninguém falando de residência em psicologia, assim. Era pouquíssima gente e eu acabava conversando mais com pessoas que estavam tentando residência em outras áreas, né? Eu tenho colegas nutricionistas, colegas em várias áreas hoje em dia por causa disso até, na enfermagem. Então, assim, hoje em dia a gente tem essa facilidade, então quem pode, quem consegue acompanhar um perfil ou entrar em contato diretamente com as pessoas, geralmente as pessoas são muito abertas, tipo, eu tento responder todo mundo, a Luciana também tem estado bem aberta e tal. E assim, eu acho que é bem legal mesmo essa coisa de você poder trocar com outras pessoas e pedir ajuda mesmo, perguntar como é, como é que foi, o que dá para fazer, o que não dá. As pessoas que mudam de estado ficam com muitas dúvidas, porque a gente não sabe exatamente o que cada programa pode oferecer. Então, você entrar em contato com uma pessoa que já fez a residência, ela vai te dizer: ah, minha residência tinha auxílio moradia. Não tinha auxílio moradia. Eu recebi financeiro. Então, igual o INCA, que você tem um prédio que você pode ficar, que é um alojamento. Então, assim, cada lugar vai ter uma peculiaridade que, às vezes, você só vai descobrir conversando com alguém que passou por esse lugar. Exatamente.
Exatamente. E a própria conversa com quem já passou pelo local vai te dar pistas, né? Se é isso mesmo, se é essa a sua escolha. É. Porque, né? Porque, por exemplo, eu me lembro perfeitamente do meu marido dizer assim: você tem certeza que você vai fazer uma residência de câncer? Ele falou desse jeito, de Uhum. câncer. E aí que, né, de câncer. E aí Câncer, hoje, logo depois câncer. de, né, e aí depois de tudo que eu já vivi, já escutei, eu falei, nossa, que bom que eu escolhi uma residência de Uhum. oncologia. Que maravilha. Mas aí o que eu tô querendo dizer com isso? Uhum. Que por mais que, por exemplo, vou dar um exemplo fictício, por mais que eu Uhum. goste da atenção básica, eu não faria uma residência de saúde da família. Porque Uhum. a minha paixão, aquilo que me move, é estar à beira do leito. Então, Uhum. a escolha precisa permear esse desejo. Porque é Uhum. um investimento de tempo e de energia muito grande. Então, assim, não dá É. para, né? Eu sei que, obviamente, não tem vaga para todo mundo e às vezes a gente tem o ímpeto de tentar para todos os lugares. Uhum. Mas se saúde pública não é tua praia, se política pública não é aquilo que te salta aos olhos, o coração, vai ficar sofrido viver a residência esses 2 anos. Então é preciso um pouco de honestidade também com desejo para onde você vai direcionar Uhum. o seu foco. Então, Uhum. conversar com pessoas na residência, nesse sentido, também valida a sua escolha, Uhum. Ajuda você né? a saber direcionar mesmo para onde você quer ir, né? E é isso, se Uhum. você está, não sei, você está no 8º período, no 6º período e já pensou em fazer residência, esse é um momento bom para você começar a pensar, vou fazer residência, aonde? De Sim. quê? Né? Porque a gente tem uma infinidade de especialidades hoje em dia em residência, né? Você Uhum. tem desde saúde da família, como a Lu já falou, tem a oncologia, tem paciente crítico, tem paciente de CTI, tem paciente em Uhum. saúde do idoso, tem várias coisas, várias abordagens, em transplante também. Então, assim, você tem várias opções, mas é isso, que a Lu também acabou de comentar, assim, a quantidade de vagas ainda é pequena. Se você pensar em quantos profissionais Para se formam todo ano, às psicologia, vezes você tem 2 vagas num programa. É muito pouco, né? E aí cai de novo na questão da preparação. Enquanto você está disposto a fazer isso e se organizar para fazer isso. Eu acho que a organização é a coisa mais fundamental. sim. E o Uhum. planejamento. E quando eu falo em planejamento, eu não estou falando em criar uma tabela louca, cheia de tarefas para você cumprir 12 horas de estudo por dia, né? Porque às vezes a Vida gente de acha que a gente tem que concurseiro, fazer né? que a gente tem que fazer um negócio extraordinário. Não, às vezes é você conseguir todo dia tirar meia hora para estudar português. Ou então, sei lá, fazer uma coisa assim que dentro do seu dia a dia você consiga manter um ritmo mínimo de estudo para você conseguir ir Uhum. bem na prova, assim, né? Porque, eu vou aproveitar o gancho disso para falar já de título, né? Porque muitas Uhum. vezes as pessoas ficam desesperadas porque não tem título, ou tem pouco título, e acha que a prova de título e análise de currículo vai derrubar ela, mas na verdade, isso Agora, é Jaque, um explica um adicional. pouco do título. Explica, acho que seria Ah, sim, legal. sim. Então, geralmente as provas são. O que acontece é que as provas nas residências variam muito de acordo com a instituição, né? Mas muitas provas cobram o quê? Uma prova objetiva, uma discursiva, uma ou outra ou as duas juntas, e o que a gente chama de prova de título ou análise de currículo, que é basicamente você apresentar o que você fez até agora. Uhum. Né? Então, assim, você fez monitoria, iniciação científica, estágio externo, você fez. O que você fez na graduação? Você apresentou um trabalho? São coisas que você fez. Né? Alguns Uhum. lugares aceitam projetos e coisas que você tenha feito depois, mas geralmente são coisas que você fez durante a graduação. E aí muita gente fica preocupada porque muita graduação não tem essas opções, não tem iniciação científica, não tem monitoria e tudo mais. Né? Nem todo mundo consegue apresentar trabalho, escrever artigo, então assim, cada realidade é singular, né? E aí, o que acontece é que assim, na maior parte dos editais, a prova de título é um adicional, ela não é eliminatória. Ou você tem uma soma da nota anterior, ou ela tem um peso, né? Então, assim, você pode tirar 0 que você não vai ser reprovado por causa disso. Mas, se você não for bem na prova objetiva, na primeira ou na segunda fase, aí sim pode ser eliminatório. Então, por mais que título tenha um peso importante, que muitas vezes ajude pra caramba na nota final, e pode fazer muita diferença dependendo de como é que está organizado o currículo de cada um ao longo do tempo, o título ainda é um adicional. Então, assim, o legal é estudar muito.
o máximo que você puder, do jeito que você conseguir, né? Porque eu também sei que cada um tem uma realidade e às vezes as pessoas trabalham, têm filhos, têm várias obrigações e várias coisas para Sim. fazer e você não vai conseguir tirar 5 horas do seu dia para estudar. Mas que você estude meia hora, que você estude o que você conseguir, né? O Não, e o importante é ter uma bacana, organização. sim, e o bacana do estudo, né? A gente conversou um pouco sobre isso, né, Jaque? Que eu olho para trás e a Jaque perguntou para mim, mas e aí, o que que você fez para passar nessa residência do INCA? Eu Conta o estudei em casa. segredo. Conta seu segredo. É... Ah, Mari, linda. Mari, Ai, Mari, saudade. eu também estou muito Beijo. feliz, Mari. Mari, eu Ah, também quero, Mari, me leva. E aí, aquele segredo de US$ 1 milhão, né? O que que você fez para passar numa aham, residência de um né? instituto, enfim, de saúde, de referência Referência nacional, enfim. nacional. É, eu estudei em casa, né? Eu peguei o material da minha amiga que estava fazendo residência, Mariana também por coincidência, ela me deu todo o material, Uhum. mas a prova não se repete, não se enganem. É, pois é. As provas não se repetem, mas qual é a grande questão, né? Hoje, Uhum. hoje depois de ter já feito, né, pós-graduação, residência, mestrado e hoje dou aula também, pós-graduação, Uhum. qual é a chave para mim, na minha concepção do estudante, né, do psicólogo que estuda para passar numa prova de residência? Se relacionar com aquele edital, se relacionar com, Uhum. com aquela leitura como algo que faça sentido. Então, portanto, Uhum. por isso que é importante escolher de maneira assertiva. Então, Uhum. se saúde da família não me atrai, as leituras dificilmente vão me atrair, dificilmente aquilo vai fazer Uhum. sentido para mim e dificilmente fará sentido na hora da prova. Então, numa Uhum. situação em que você... alguém está falando das bibliografias, sempre se atualizam? Sempre. É. Agora, a grande sacada, para mim, é essa, né? Se eu olho para a lei 8080, para a lei, né, 81, 90, enfim, se eu olho para as leis como pura e simplesmente um pedaço de papel que norteia o Uma obrigação. Estado, uma obrigação, não vai rolar, porque todas as residências são do SUS e todas estão Uhum. imersas numa lógica de saúde pública. Então eu Sim. preciso me relacionar com aquela legislação de maneira que, quando eu entre na residência, porque eu quero acreditar que todos vocês que estão desejosos de entrar na residência vão conseguir, Uhum. que vocês É o nosso utilizem esse objetivo. conhecimento, né, Uhum. para que vocês possam estar inseridos na residência e aquilo tudo faça muito sentido durante a residência. Então, assim, não dá para ler por ler. Precisa ler fazendo Inclusive, sentido. eu vejo que em relação a outras provas que a gente passa na vida enquanto psicólogo, talvez pensando em concurso mesmo, acho que a grande diferença da residência é essa também. Você não está lendo um texto só porque você tem que ler para fazer uma prova. Muitas vezes esse texto você vai usar depois. Vários dos textos da bibliografia da residência eu usei em vários trabalhos da residência, eu usei no meu trabalho final. Então, assim, são coisas que contribuíram realmente para aquele trabalho acontecer depois. Então, assim, Uhum. você não perde, meio que você não perde aquilo que você estudou, sabe? Isso é uma coisa legal também de se pensar, né? Do quanto você consegue tirar para você daquele estudo que você faz. Não é só porque eu Uhum. tenho que fazer uma prova, é porque aquilo ali vai complementar e ampliar a minha formação e vai melhorar meu trabalho, né? Acho que isso é Uhum. importante também da gente ter em mente. E é por isso que é Sim. legal a gente escolher um programa que tem afinidade, porque imagina você se matar de estudar uma coisa que você não gosta e depois passar 2 anos trabalhando em cima de uma coisa que você não gosta, né? Então, assim, Sim, quanto mais sim. afinidade, mais fácil, de certa forma, se torna você estudar. Sim. E aí, portanto, a minha escolha de ter feito uma pós-graduação de psicologia hospitalar antes de fazer a residência, nesse caso, casou direitinho. Porque aí eu Uhum, estava imersa em leituras sobre psicologia hospitalar, tentando uma residência de hospitalar. Porque, ainda que seja o uhum, INCA, é um hospital, é um instituto de uhum, referência, de tratamento oncológico, uhum, mas também de internações e tudo mais. Então, uhum, é preciso que a gente pense mesmo para fazer a escolha, uhum. né? Teve uma pessoa que me fez uma pergunta uns dias atrás sobre a estrutura do curso e tudo mais. Eu acho que isso também é interessante para as pessoas quando forem escolher os programas. Boa parte dos programas mantém o site deles com alguns documentos sobre a residência. Aí você tem coisas tipo regimento interno e tudo mais.
E boa parte dos cursos tem uma coisa que é tipo um manual do aluno, digamos assim, e aí eles escrevem o que eles esperam que o aluno saiba quando ele se forma, e tem não só as bibliografias, mas tem o programa de curso. E o programa de curso é muito interessante para você saber o que você pode esperar daquela formação, né? Geralmente eles colocam as disciplinas, o que é o conteúdo programático de cada disciplina. Então, assim, se você pensa na residência como um campo de prática e de teoria, é interessante você avaliar se aquela parte teórica te interessa, né? Porque a parte prática, apesar de ser 80% do nosso tempo, não é a única coisa que a gente tem. Então, assim, o bom é sempre pesar os dois lados, né? Do que aquela parte teórica tem para você que se te interessa ou não e como é que aquilo ali é distribuído, né? Então, assim, o INCA tem esse programa, então, assim, acho que boa parte das instituições colocam isso disponível para as pessoas. Depois, se alguém quiser, eu posso até passar o do INCA que eu tenho aqui. Sim, e você falou das 3 pós-graduações que eu fiz. No final das Uhum. contas, não falei do mestrado, mas Pois assim, é, é uma história super legal. acho que só para pontuar, assim, mas é Uhum. pontuar mesmo. O mestrado Uhum. é para que, na minha concepção, e acho que a Jaque vai poder falar também, é para quem quer lecionar, né? Para quem quer dar Uhum. aula, para quem tem esse desejo. Porque assim como a residência, assim como a pós-graduação, é um tempo de investimento muito grande. É muito parecido com a residência, um tempo de Uhum. São 2 investimento e de anos. leitura muito grande. Então, o mestrado, eu fiz o mestrado linkando o tempo da residência Uhum. com o mestrado, eu coloquei os dois para conversarem, isso para mim é muito importante, assim como eu coloquei Uhum. a pós-graduação para conversar com a residência de hospitalar, Uhum. eu coloquei também a pesquisa que eu fiz no INCA, com a maravilhosa Keila que está aí falando, foi minha Uhum. orientadora linda, que eu amo, botei a nossa pesquisa para conversar com o mestrado. Então, assim, não dá, mais uma vez, né? Aonde vamos investir nosso tempo, aonde vamos direcionar o nosso desejo. Não dá para. A gente pode ser generalista, eu tenho um perfil muito híbrido, muito parecido com o da Uhum. Keila, muito parecido com o seu. Uhum. Gosto de estar em vários lugares, mas não dá para Uhum. fazer as coisas não conversarem, porque vai Uhum. chegar uma hora que vai precisar fazer escolha. E, Uhum. enfim, eu acredito muito nisso. As coisas precisam conversar. A Keila fez um Tá? comentário importante para a gente lembrar mesmo de Uhum, falar disso, que a residência é multiprofissional. E o que isso uhum, significa na prática? Significa que nós vamos estar em interação com outros profissionais o tempo todo. A residência do INCA é bem focada nessa parte multi, então assim, a gente realmente interage com as outras categorias. Né? Você vai interagir com a enfermagem, com a física, com a nutri, com todo mundo. E acho que uhum. isso é uma marca também da diferença da residência, né? Porque numa pós-graduação você vai ficar muito voltado para o trabalho do psicólogo. Numa residência você vai Ótimo, estar excelente. interagindo com outras categorias. Você vai trabalhar em equipe. Alguns lugares mais, outros menos, mas assim, a ideia é que a formação seja multiprofissional. Então você tem essa pegada também, não só da ideia da saúde coletiva do SUS, mas também do trabalho em equipe, do trabalho em conjunto e de como essa formação é uma formação diferenciada, né? Assim, para quem Uhum, gosta de trabalhar em equipe e trabalhar em conjunto, isso é uma diferença importante, né? Outras pessoas sim. talvez não tenham todo esse perfil, então talvez a residência não seja até o melhor. E também é isso, né? Que é aquilo que completou aqui. Se a pessoa tem interesse apenas em uma clínica, talvez fique frustrada, realmente. Né? Principalmente o INCA, que você tem uma variedade grande de oportunidades dentro da oncologia, né? Você não vai trabalhar só no hospital, apesar de ser um dos lugares que a gente fica mais tempo. Mas você vai ter atenção domiciliar, você vai ter atividade na atenção básica, você vai ter vários locais e oportunidades de trabalhar enquanto psicólogo dentro da residência. E para quem Sim, quer só ficar focado numa coisa, talvez não se interesse tanto, né? Tipo, sim. pensando na oncologia e talvez outras especialidades também passem um pouco por isso, você não vai ficar só num lugar, você vai transitar por vários lugares, né? Quem vai para o hospital geral acaba transitando por várias clínicas, você não fica especificamente numa clínica. Alguns Uhum, cursos, se você quiser ser muito específico, aí você escolhe um curso, por exemplo, residência em transplante, aí você faz só aquele tipo de atendimento naquele tipo de lugar. Mas a maior parte dos cursos você tem uma coisa mais generalista. Né? Apesar de você estar numa área, numa especialidade,
você vai conhecer todas as vertentes daquela especialidade. Né? Você tem uma certa amplitude dentro daquele campo. Uhum. E eu acho que a residência multiprofissional é uma grande sacada, né? Um grande investimento dos profissionais que estão ali recebendo os residentes, porque a gente não pode deixar de agradecer sempre imensamente a eles. Não sei se a Mariana está aí ainda, a Keila também, mas tem... a Márcia, enfim... Tem uma sacada muito grande que é investir nesse residente, né? Olhar para esse residente não como um estagiário, não é um estagiário, é um profissional de psicologia, já concluiu a graduação, ele tem um CRP ativo, né? É regido pelo conselho, ou seja, estamos tratando iguais. Então, uma residência que é multiprofissional, esses profissionais lá dentro, tanto os da psicologia quanto os das outras categorias, querem dialogar com esses residentes e isso torna a formação muito potente. Porque o que a gente escutou lá na nossa graduação, né, eu entrei na UF em 2007, já tem bastante tempo, o que a gente lia naquela época, né? A psicologia está procurando um lugar no hospital, né? Aquela coisa assim, quem sou eu, para onde vou? E aí você entra na residência, ninguém está procurando lugar não, o lugar já está instituído e ele precisa ser cuidado e preservado. Então tá tudo certo. Tem muito trabalho para o psicólogo e ele é demandado o tempo inteiro pelo paciente, que já sabe que tem psicólogo, por todos os profissionais. Então, a pegada multiprofissional é para olhar a saúde de maneira ampliada. Então, por isso que a gente fala, não esqueçam de pensar que a residência vai pensar em saúde de uma maneira ampliada. Então, se eu preciso pensar saúde de uma maneira ampliada, eu não vou ficar sozinho na minha casinha, numa residência ou numa pós-graduação também. Não é por aí. A gente sabe que na prática a equipe precisa construir um trabalho potente para atuar junto ao paciente. Inclusive as instituições que têm essa pegada do ensino, né, geralmente são as instituições da residência, mas acho que as instituições que têm pós-graduandos acabam também desenvolvendo isso um pouco, é isso, né? Você passa a reconhecer o lugar daquele profissional melhor. Você passa a ter uma preocupação com o trabalho de uma forma diferente, né? Por exemplo, você pode... Se você está numa instituição que é só uma instituição no sentido de assistência, só faz atendimento mesmo, as pessoas talvez não identifiquem exatamente qual é a demanda para o psicólogo num primeiro momento, porque elas não têm muito esse contato. Assim. O psicólogo vai lá quando alguém chama, às vezes. Mas nessas instituições que têm o foco no ensino, na formação, você vê que o lugar do psicólogo não só já está um pouco mais determinado, mas também existe uma demanda que as pessoas reconhecem. Isso aqui, poxa, esse caso aqui, vamos contar com o psicólogo agora. Ou então o psicólogo já está tão inserido que nem é essa coisa do vamos chamar, o psicólogo já está lá. Né? Então, assim, o lugar dele já está lá, ele já está lá participando. E isso também é uma coisa que é interessante, né? Porque você tem uma visão diferente, né? Em outras instituições, talvez isso passe mais batido. O psicólogo só aparece quando tem uma situação muito grande para resolver. Né? Também porque na área hospitalar a gente ainda tem uma quantidade de psicólogos em hospital muito menor do que muito da demanda, né? Então, isso também colabora para o psicólogo ser parecerista, muitas vezes. Sim. E aí as pós-graduações já entenderam isso, né? A gente está falando de pós-graduação mesmo, né? Aquela de 15 em 15 dias, aos finais de semana, que você faz um investimento financeiro. As pós-graduações em psicologia hospitalar já entenderam também que a saúde é ampliada, elas têm o mesmo diálogo, né? A saúde precisa ser olhada de maneira ampliada e a psicologia precisa trabalhar numa equipe. Isso também é falado em sala de aula. A diferença é o que a gente falou lá no início. Não sei se estava todo mundo aqui no início. O que vai diferenciar na prática, e aí a gente vai ter a terceira live só para falar da vida após a residência. O que fazer da vida quando a gente sai da residência? Será que vale a pena investir nisso? Então, assim, a diferença é um pouco daquilo que a gente falou no início, né? Eu vou ter um olhar ampliado de saúde nos dois espaços, mas a diferença é o tempo que eu vou estar neste espaço. Então, acontece muitas vezes de psicólogos entrarem em hospitais sem ter nenhum conhecimento. Eu conheço vários. Quando eu fiz pós-graduação, tinham vários na turma. Eu passei no exército. Eu participei de uma seleção de um hospital privado e fui aprovada. Só tem um estágio, então acaba buscando a pós-graduação para poder se especializar.
Então, ainda que seja essa escolha posterior, o tempo de contato com os profissionais, né, com o paciente, é muito menor na pós-graduação. Uhum. Tá? Então, E que eu acho também que é diferente um pouco na residência, que às vezes a gente até brincava que é residência porque a gente mora dentro do hospital, isso é é que verdade. você passa tanto tempo envolvido com o espaço, né? Porque às vezes você tem uma carga horária de 10 horas diárias, assim, é uma carga horária bem extensa, que você começa a conhecer os fluxos muito mais rápido e você começa a estar inserido na equipe mais rápido, Sim. porque as pessoas te veem ali com muita frequência, né? Do que se você estivesse fazendo uma pós-graduação em que você vai uma vez na semana, duas vezes na semana, É né? assim mesmo. Você indo todo dia, 10 horas por dia, as pessoas vão se acostumar com você e vão começar a te tratar como parte da equipe muito mais rápido. Porque é isso, as pessoas se acostumam a te ver ali, entendem, veem você fazendo seu trabalho, você começa a procurar as pessoas para trocar as informações sobre as situações, os casos e tudo mais. E aí você acaba se inserindo muito mais rápido, né? Numa pós-graduação, às vezes, Sim. você fica dependendo muito do seu preceptor, do seu coordenador, fazer essa ponte para você conseguir entrar em contato com as pessoas. Na residência, você está ali, você vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo os profissionais, e quando você vê, você já está fazendo as coisas com uma certa fluidez, né? Sim, E acho que é esse é porque um... é isso, né? Você tá ali como residente, né? Talvez Uhum, a galera, né, quem tá aí desejoso de uma residência não tenha essa noção porque não tá na uhum, prática, uhum, e a gente já passou por isso, pode dizer, você está naquele lugar como residente, ou seja, como um profissional que uhum, tem capacidade, está sendo instrumentalizado a responder desse lugar de residente. uhum, Obviamente que ele não vai ser cobrado. Às vezes é, mas enfim, não vamos entrar nessa questão. Mas ele é, né, a gente quer acreditar que todas as residências vão respeitar o residente como residente. Então ele não é olhado uhum. como o profissional Profissional, staff, como responsável. staff, como Isso, ele staff. não é o staff, ele é o Uhum, residente, exatamente. Mas esse lugar, nas instituições que têm residência, esse lugar do residente está instituído. Então todo mundo uhum, sabe o que pode esperar de um residente, né? uhum, Então, não é um estagiário. Então, uhum, bacana você falar isso, Jaque. Quando você faz uhum, uma pós-graduação, a diferença é essa, né? Você faz um estágio. Tudo bem que você tem o seu CRP, você apresenta o seu CRP uhum, na instituição, tanto na instituição que te envia para o hospital, quanto o hospital em si, enfim. Numa pós-graduação de psicologia hospitalar, você faz estágio, tá? Então, essa é uma grande diferença. uhum. Tá? E isso impacta no seu trabalho com a equipe, né? Porque se você vai num lugar poucas vezes na semana, a hora que você precisar discutir Sim. algum caso ou procurar alguma pessoa, talvez você leve muito mais tempo para conseguir localizar ou conseguir ter Uhum. essas informações que você precisa pela falta de contato mesmo, né? Uhum. Existem essas limitações. Mas é aquilo, vai tudo de acordo com a sua disponibilidade Necessidade, é. e o seu interesse e o seu desejo e o que você pode fazer também por você, né? Assim, Sim. nunca vou dizer que a residência é melhor, porque na minha experiência a residência foi a melhor opção que eu podia fazer, mas eu sei que para outras pessoas não vai ser residência. Inclusive eu conheço pessoas que fizeram residência que acharam que não valeu a pena. Então, assim, eu acho que é uma escolha muito singular e a gente está tentando Uhum. trazer um pouquinho da nossa experiência para poder ajudar vocês a pensar bem sobre essa escolha, né? Já que a gente ainda Uhum. está discutindo antes da residência. Isso. Será que o pessoal quer perguntar alguma coisa? Já que pensou mais em alguma coisa pra gente falar? Tem só mais um pontinho para falar. Se as pessoas quiserem fazer pergunta, esse é um momento bom, assim. Bem. Uhum. Mas pode Alguém tem falar alguma também. pergunta? Aparentemente não. Uhum. Então, uma coisa também que eu pensei para falar, que é uma coisa que diz muito da minha experiência especial, que é a Uhum. questão do não passar, né? Hum. Muitas pessoas, e eu me incluo nesse muitas pessoas, não passam na primeira tentativa, né? Uhum. E aí a gente volta à questão do desejo, né? Quando você tem clareza de que o seu desejo é fazer, é mais fácil você conseguir tirar a energia e, e disponibilidade de você mesmo para conseguir continuar tentando. Mas não é uma Uhum. coisa fácil, né? É frustrante. Você passa, às vezes, um ano inteiro estudando para uma prova e por algum motivo qualquer você não consegue.
Eu passei por isso algumas vezes, então assim, realmente é muito Agora, frustrante. você consegue dizer pra galera por que que você não passava? Você tem isso claro? Eu tenho e eu não tenho, assim, porque eu Se você acredito quiser que falar também, né? não, claro. Uma uma parte é talvez por falta de preparo mesmo, assim. As primeiras vezes que eu tentei muito achando que eu já estava preparada, que ia ser muito, que estava tranquilo, porque eu achava eu adorava os textos do edital, então eu achava que eu já sabia. Esse é um erro, nunca achem que vocês já sabem tudo, vocês não sabem. E aí acabava que eu achava que eu ia bem e não conseguia ir tão bem. E aí outras coisas que foram acontecendo foi a primeira vez que eu quase consegui, na primeira vez que eu fiz efetivamente, só que aí eu não li o edital direito e os títulos que eu tinha, que eu podia ter pontuado, eu não pontuei, porque especificamente o INCA queria documentos autenticados e os meus documentos não estavam. Então eles não pontuaram nada do que eu tinha de título. Que foi uma pena, porque eu tinha conseguido a nota, mas sem o título eu não ia conseguir entrar no número de vagas que tinha. Nos anos seguintes, eu acho que começou também uma questão da concorrência, porque todo mundo começou a querer tentar residência também, A então foi coisa uma tá coisa mais assim. falada, né? Quanto mais gente interessada querendo, maior fica a concorrência. É bom e é ruim. É bom porque entram profissionais teoricamente mais preparados, mas é ruim porque às vezes você está se esforçando um ano inteiro e aí quando sai o resultado você não tirou uma nota tão boa, ou a sua nota foi muito boa, mas teve gente que tirou a nota máxima, e aí não dá para competir com a nota máxima, né? Sim, sim. Então, assim, os editais foram mudando também ao longo do tempo, então, assim, algumas bancas eram mais simples, outras eram mais cheias de complicação, as provas às vezes eram fáceis, às vezes eram difíceis, então isso também deu uma pesada. Até que quando eu consegui passar mesmo, foi uma prova que a primeira fase estava fácil, a segunda estava bem difícil, e no final das coisas as notas se equilibraram e eu consegui pontuar os títulos finalmente, então foi o que me ajudou a conseguir, assim. Mas é isso, Sim. quando a gente deseja realmente estar lá, a gente acaba insistindo, mesmo quando o resultado não é o de primeira, né? E é isso, ter paciência, porque às vezes as coisas não são exatamente como a gente planeja ou como a gente quer, acontece, né? Sim. E bacana E. você falar disso, né? De planejamento. Então, no Uhum, meu caso, né? Vou dizer do meu insucesso. Eu passei de primeira, tá? uhum, Mas aí eu sei claramente aonde é o meu problema, né? Meu calcanhar de uhum, Aquiles. Eu sou uhum, muito, muito, muito ruim em prova objetiva. Muito, muito. Tanto que eu não tenho espírito de concurseira, que é faça uhum. questões, faça questões, faça questões. Não É, fiz questões. isso aí foi uma coisa que eu aprendi na marra também, porque era isso. Pois Eu é. estudava de um jeito totalmente diferente na primeira vez que eu tentei. E aí eu fui aprendendo a estudar do jeito que se cobra em prova, porque se eu Então, isso é estudasse do uma jeito coisa bacana. que eu achava que era o jeito de estudar, não estava dando certo. Aí eu fui Ou, estudando. Você falou, fazer questão, coisa chata. Ficar não, revisando, revisando, revisando. E isso no eu fim das fiz. contas, Isso eu você vai fiz. amadurecendo também. E eu acho que também cai muito essa coisa do amadurecimento, né? Tipo, Uhum. talvez a Jaqueline que se formou na faculdade, se tivesse feito a residência, não tivesse aproveitado tudo que ela aproveitou depois de ter passado 2 anos Isso é estudando, né? massa. Então, assim, eu também vejo isso como Ah, sem sofrido, é dúvidas. muito sofrido, mas eu vejo como uma oportunidade também de me aprofundar naquilo, né? Tanto que quando eu entrei na residência, eu estava super feliz porque finalmente tinha conseguido. E que eu tinha Uhum. aprendido muita coisa, né? Muita coisa que Legal, eu usei pro resto da minha vida, que eu uso até hoje. legal. Eu É, não não, e joguei semana. fora esse tempo que eu fiquei estudando, sabe? Essa conta Sim, tem essa. e semana que vem a gente vai falar um pouco da residência em si, né? E a gente vai poder dizer também Isso. requer um certo amadurecimento. Então, assim, É. acho fantástico. Quem consegue dar esse tempo, eu não estou dizendo para que quem está escutando a gente, que é aluno, que não possa emendar a graduação na residência. Não é essa a questão. Um Oi, beijo para Mônica. a Aline, para a Mônica, Paty também Ali. entrou, Andressa também entrou. Maravilhosas. Então, assim, não quer dizer que você não possa emendar a graduação numa pós-graduação e numa residência, não é isso. Mas é preciso que vocês saibam, né, os psicólogos e os alunos de psicologia que estão escutando a gente, que o nível de exigência de uma residência
é muito alto. Porque, Muito alto. pelo que acabamos de falar, lá você é residente profissional com CRP. As Então, não pessoas é que... esperam que você saiba. Mais uma vez, tem um lugar instituído do residente naquela instituição. Então, assim, emendou a graduação na residência? Bacana, mas vai sabendo dessa convocação desse lugar que está instituído, que vai rolar essa solicitação lá. Então, assim, retomando um pouco a questão de né, o que fazer para passar numa prova de residência, que a Jaque falou, né? Tem um certo amadurecimento no estudar para a prova, e aí, como eu falei, eu passei na primeira tentativa. Quando eu digo tenha um enamoramento com os textos da bibliografia, né? Isso não significa que você vai fazer um tratado filosófico sobre aquela bibliografia, porque aí está o erro de que... Esse é o erro. Então, assim, o meu caso, o meu maior problema é prova objetiva. Eu tenho um problema seríssimo, porque eu fico querendo, né? Eu tanto quero... Eu adorava quando a discursiva era boa, porque era discutir caso na prova discursiva, então, nossa, não tinha uma resposta pequena. Era muito mais fácil fazer discursiva. A minha nota era sempre mais alta na discursiva. Porque é isso, né? Até na psicologia a gente tem uma cultura, pelo menos a nossa graduação, né? Não sei como são as outras pessoas, mas a nossa UF, querida, ensina a gente a escrever 10 páginas. Então, assim, a gente gosta de pensar e gosta de escrever. E aí, essa coisa objetiva, às vezes, é um pouco sofrida, né? Mas a gente consegue se acostumar o suficiente para passar, assim, né? Sim, eu acho que é isso. Né? Eu acho que praticamente todos os editais, a Jaque vai poder falar melhor que eu, privilegiam, né, o Sistema Único de Saúde. Então, é esperado que os profissionais, né, que tentam a prova de residência saibam falar sobre isso. Então, isso é uma pista também, né? Gente, foquem nisso, porque a tendência... Isso, estuda em português e estuda em SUS. Às vezes a gente também deixa um pouco de lado, porque o nosso foco é psicologia, mas exatamente. As pessoas são querem arrasar na diferenciais. prova de psicologia, mas não é só por aí. Saber o suficiente de português e de SUS é um diferencial. Assim, quanto mais diferencial você tiver, melhor você consegue ir numa prova. Né? Sim, Apesar de que nem todo mundo tem afinidade para estudar, ou ficar decorando lei, decorando regras de português. Mas enfim, o que você conseguir fazer é o melhor. Hoje tem tanto vídeo, né? Hoje é um pouco mais fácil algumas coisas, né? Sim, sim. É bem mais fácil. Pessoas comentando em todos os lugares as leis e tudo mais. E gente, é uma coisa que eu acho interessante comentar também. Quando eu falo do tempo que eu fiquei estudando, eu não estava estudando só porque eu podia ficar em casa estudando, eu trabalhava também. Então, assim... Excelente. Eu sei que a rotina não é... Pois é, eu sei que a rotina não é fácil, né? Muitas vezes a gente tem que dar conta de uma casa, de um trabalho, de filho, de um monte de coisa, e precisa estudar. Então, assim, pode ser até que demore um pouco por isso, porque você não consegue organizar todas as coisas que você precisa. Mas não desiste, porque quanto mais você tenta, maior a chance de uma hora você conseguir, né? Sim, sim. E é isso. Tô falando porque eu tentei muitas vezes, tá, gente? Não é pra agradar ninguém, não. É porque realmente... Eu trabalhei fora da psicologia, inclusive. Então, assim... se você realmente quer, você consegue, assim. Vai tentando. Sim. Eu acho que o convite é esse também, né? Beijo, Vanessa, querida. Acabou de entrar. Clarice, mandando tchauzinho. Acho que o bacana que a Jaque está podendo fazer vocês pensarem se avaliarem, né, no processo de aprendizagem ali, no seu processo de construção desse lugar de concurseiro, que a gente está brincando aqui, que tem um pouco disso, mas assim... né, talvez. Acho que é o lugar do isso. pós-graduando, né, no fim das contas. Que é um lugar, que é isso, né? É um lugar confuso, muito confuso. Bacana você tocar nesse assunto. A gente nem tinha se planejado para falar disso, mas que lugar confuso esse lugar de pós-graduando, porque você faz uma graduação na super expectativa de que você vai sair de lá sabendo fazer tudo, e eu só me vi psicóloga depois que eu saí da residência. Que eu falei, não, agora tá tudo certo, agora eu posso... Bato no peito e posso escutar uma solicitação da equipe, posso escutar um paciente, posso né, praticar o que eu aprendi. Porque esse lugar de recém-formado é extremamente angustiante.
E olha que eu Sim. fiz muito estágio na graduação, mas nem assim, Eu também. É nem isso que assim. eu fico pensando nisso, né? No antes e no depois, e eu fico pensando o quanto eu achava que eu tinha entendido o que, que era o trabalho na psicologia hospitalar quando eu terminei a graduação, depois de fazer 3 estágios, não sei mais o quê. E o quanto eu vi na residência que, ok, você tem uma experiênciazinha, mas aí você ainda tem que amadurecer muita coisa e aí você aprende muita coisa, né? Muita coisa. Uhum, É uma uhum, experiência que agrega muito, não só na formação profissional, mas também na pessoal, né? Você passa por uma sim, quantidade de experiências que você talvez não passaria em outro lugar. Até mesmo pela questão da quantidade de tempo que você dedica àquilo, né? É uhum, muito diferente de outras experiências, né? Você não uhum. tem outra experiência que você fique 60 horas numa semana num lugar. Só na sua casa, talvez. É, pois Mas é, assim, se você pensar na formação profissional, 60 horas é muita coisa. Né? é, A muita gente coisa. vive aquilo, literalmente. E sobrevivemos, né? Estamos aqui Sim, a falando gente está sobre aqui para isso. provar que é possível terminar e é possível viver depois da residência. Não sei quem tá aí ainda, né? Mas é tanta história de residência. Gente, semana que vem a gente vai contar muita história de residência. Pô, a gente tem muita coisa para falar. O bom é que a gente pegou momentos diferentes, então, assim, são visões não tão parecidas, talvez, ou são, sei lá, vamos descobrir. Sim, sim, sim. É porque é isso, né? Quando as pessoas param para pensar, né? Faço ou não faço uma residência, né? Isso tem a ver ou não tem a ver comigo? E Uhum. aí se depara com a perspectiva de uma residência de 60 horas, Uhum. primeiro a gente acha que é mentira, né? Aham. Que vai ter um jeitinho brasileiro. Eu pensei isso, tá? Aham. Estou aqui Não, acho colocando a que quase minha cara todo a mundo tapa. pensa nisso, assim. Eu falei assim, deve Ah, não ter algum acredito que eu vou ficar de esquema. segunda a sábado. Eu não vou Olha, ficar lá de segunda a sábado. Não, não deve ter isso. pois Aham. é, olha que coisa Pois, maravilhosa. que coisa. Olha a visão do serviço público. Boto aqui minha cara a tapa porque a gente falou que a gente só ia falar verdades aqui. Então, não pensem que é mentira, é verdade. São Uhum. 60 horas de residência, são Uhum. 60 horas cumpridas, Uhum. mas assim, não é só beira do leito o tempo inteiro, como a Jaque É, falou, né? Tem um a gente tem, espaço de aula, a enfim, gente tem mas é dedicação supervisão na exclusiva, psicologia. É, supervisão, a gente tem excelente. supervisão na psicologia, a gente tem aulas em conjunto com a turma multiprofissional, a gente tem aulas da própria psicologia. Então, Uhum, você não fica o tempo todo exatamente dentro do serviço, né? Aí eu não vou falar hospital, porque sim. algumas residências não são exatamente hospital. Você não fica o tempo todo dentro do serviço. Mas você é uma pessoa que tem que fazer 60 horas e você vai ter que se organizar para dividir isso entre estar na assistência, estar fazendo a sua parte teórica e um trabalho de conclusão, que é uma coisa importante de se pensar Uhum, também, porque você vai ter que uhum, escrever alguma coisa no final, seja uma monografia, um artigo, vai depender da instituição, o que, que eles querem que você faça, mas você vai uhum. precisar apresentar alguma coisa, né, de retorno acadêmico, digamos assim, né, que acho que é a parte que aproxima um pouco do mestrado, com todas as ressalvas desse comentário, mas assim, você saber Sim. que você ainda vai ter que escrever no meio de tudo que você vai ter que fazer, é puxado. Uhum. E gasta Sim, bastante é. tempo. E Keila aqui como uma maravilhosa supervisora, preceptora de campo, estou aqui fazendo Docente propaganda da maravilhosa. residência do INCA. Tem muita aula, tem muito investimento teórico, porque Muitas aulas de coach. é isso que embasa a nossa prática, né? Não Uhum. tem como. E aí a Tamires está perguntando se o trabalho de conclusão da residência é individual. Depende da instituição. Eu já conheci instituições em que as pessoas podiam fazer em grupo. Tipo, a turma Uhum, tem 2 alunos, os 2 alunos podem. Por exemplo, a enfermagem tinha 3 alunos. Os 3 alunos se reuniram e fizeram um projeto em comum. Né? Uma colega minha fez residência na Fiocruz em saúde da família. Né? Eles puderam uhum. fazer isso. Mas acho que isso depende muito da instituição. No INCA, até onde eu sei, a gente só podia fazer individual, não é, Luciana? Sim, Eu eu acho que acho que ninguém fazia. sim. Acho que não tinha muita E opção, não. aí eu não posso responder pelas outras categorias. Talvez as outras Pois categorias que é. não a psicologia talvez possam, porque aí Uhum. tem uma coisa também que a enfermagem entra em pesquisa multicêntrica, entra em pesquisa É, clínica, existem muito. enfermagem, fisioterapia. Isso é uma outra coisa interessante da residência. Na residência, você geralmente está. Ih, nosso tempo tá acabando. Você geralmente Uau! está. 30 segundos, socorro. Você geralmente está envolvido com o centro de pesquisa. Então, você pode fazer um trabalho de conclusão
em cima de uma coisa que já existe. Então, você não exatamente cria uma pesquisa, você já participa de alguma coisa que já existe, aí você talvez possa fazer com outras pessoas. Sim. Gente, a gente vai ter que encerrar, porque nós está Gente, acabando. acabou! Amei, amei, amei. Quinta-feira